Olá a todos, como é que estamos? Canal Luz no Fim do Túnel, hoje 15 de agosto de 2024, é uma quinta-feira em São Paulo, estamos na capital paulista, mais um dia frio, com neblina, 13 graus, por volta de 13 graus em São Paulo. Então hoje vai ser a segunda parte, acredito que vamos finalizar o estudo aí baseado na obra do professor, do sociólogo e do genealogista Ricardo Costa de Oliveira, né? Então, ontem estávamos falando a respeito da elite, da classe dominante brasileira, como é que ela se constitui ao longo de décadas, de várias gerações e se perpetua no poder, seja no âmbito local, municipal, estadual, nacional e até mesmo internacional. Falávamos também sobre a meritocracia e como é que é dominada também essa meritocracia pela própria classe dominante, né? Uma vez que ela tem meios de vencer os principais concursos públicos, né? E perpetuar assim o seu poder, as relações entre a classe empresarial e o Estado, enfim. Veja, por exemplo, a diferença gigantesca que existe entre uma escola pública, estadual, municipal e até um pouco melhor, né? E a escola particular, né? As escolas frequentadas pela classe média alta e também pela classe alta, né? Se você for à escola pública e observar uma aula ou algumas poucas aulas, verá o abismo que existe entre as escolas da elite e as escolas públicas. Há muitas carências aí na escola pública. Às vezes não há biblioteca. Alunos tomam 2 ônibus para ir e voltar. Os professores desmotivados, às vezes entram em greve, às vezes trabalham em 2 ou 3 escolas, né? Eu já vi professor que tem 2 cargos, ele prestou 2 vezes o concurso e ele tem uma carga horária assim de 60 horas por semana, que eu acho uma coisa meio doida, né? Você dá 60 horas de aula numa escola, né? E vejam, e ganham menos do que no ensino particular, né? E por aí vai, né? Então a meritocracia aí, ela é mais como uma fábula bonita, elegante, né? Que é usada, por exemplo, no caso de uma exceção, né? Num caso excepcional, né? Em que o indivíduo consegue vencer o cerco aí da elite, né? Mas na prática, né? A regra é que não existe igualdade de oportunidades, né? Nós vivemos numa sociedade de classes, né? Gostemos ou não dessa expressão. Não é uma expressão marxista, é uma expressão puramente descritiva da realidade, né? Veja, o Brasil veio de uma sociedade de classes. Ele vem de uma grande sociedade escravagista, né? É uma sociedade que tem índices de concentração de renda altíssimos, entre os maiores do mundo. Todas as instituições, tanto de governo como de Estado, né, historicamente são controladas por poucas famílias. Isso se dá no meio empresarial, estatal, no meio judicial, no meio militar, no meio religioso, cartorial, diplomático, científico, tecnológico e por aí vai. O Itamaraty, por exemplo, que cuida das relações exteriores do Brasil, faz as relações públicas e assessoria de imprensa do governo para outros países, né? Por exemplo, é um segmento completamente dominado por tradições familiares, quase sem exceções algumas, né? Então veja, por exemplo, para você entrar para a diplomacia, é um concurso dificílimo, duríssimo, né? Você tem que se preparar praticamente desde pequeno para você passar no concurso do Itamaraty, né? No concurso para você se tornar entrar para a carreira diplomática. Então já é um nicho, uma reserva de mercado aí dominada há muitas décadas, séculos mesmo, pelos mesmos segmentos, pelas mesmas famílias que acabam se especializando, né, nessa área, né? Veja o caso, por exemplo, a mídia, rádio, televisão, pertencem à elite, né? Os meios de comunicação de massa, né? Boa parte, por exemplo, dos principais apresentadores de TV, né, de auditório, que tem nome, que tem renome no Brasil, vêm de famílias ligadas à rádio, TV, mídia, né, de famílias midiáticas ou que têm relações de poder com a classe dominante. Veja, hoje nós temos o fenômeno de youtubers, né, e playboys de Twitter. Eles ganham colunas, ganham likes. Às vezes um youtuber desse ganha milhares de seguidores do dia para a noite. Eu não sei como é que é possível isso, de repente.
E isso para defenderem aí os interesses de certas classes, né, reservas de mercado, vamos dizer assim, exclusivas, né, ou vende certos produtos, né, para certos segmentos, né, de consumo, né. Então nós chegamos ao ponto aí, o Brasil chegou a um ponto em que a gente está numa época, né, de privatizações, né, chegamos ao ponto em que se vende a privatização como a solução de todos os problemas do universo, né, que vai resolver todos os problemas do Brasil, inclusive aqui em São Paulo, né. O governador, ele é um privatista, né? Ele vem dessa mentalidade, né? Ele herdou isso do governo anterior, né? Do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes e tudo mais, né? Mas é bom ser realista, né? Quando se vende a privatização como algo muito louvável e algo muito eficaz. Veja, muitas vezes um serviço que já era precário pode até piorar, ou pode desaparecer, que é mais provável, ou pode ficar mais caro. Não vamos dizer também que não pode melhorar. Não, essa possibilidade também existe, né? A questão é que raramente o alto empresariado raramente se envolve diretamente com políticas públicas e sociais. Geralmente ele trabalha na forma de parceria visando o lucro. Agora, cabe ao Estado fomentar as políticas públicas e sociais necessárias para que não haja uma convulsão social. É necessário um mínimo de coesão social. Enfim, é uma fase complicada que o Brasil atravessa, né? Inclusive, gostaria até de indicar aí um vídeo que me chamou muita atenção ontem no canal Arte da Guerra, do professor Robinson Farinaso. O Paulo Gala, olha, recomendo muito este vídeo, hein? Ele deu uma entrevista lá para o comandante e... Veja, o Paulo Gala ele é economista e do Banco Master, professor da Fundação Getúlio Vargas, né? Assim, eu achei muito interessante a entrevista e, assim, joga por terra assim várias ilusões do pessoal que acha que o mundo multipolar já está consolidado ou que o dólar vai desaparecer do dia para a noite. Não é bem assim, né? É importante ter o pé no chão, ser realista e verificar que as mudanças estruturais em termos geopolíticos e internacionais são mudanças lentas. Elas vão ocorrer, não há sombra de dúvida, mas vão ocorrer de maneira lenta e dolorosa, né? Muitas vezes, né? Bom, continuando o nosso tema aqui, né? Que focado aqui no estudo das genealogias, né? Existem lá muitos revistas, livros, coleções, né, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que fica no Rio de Janeiro, né? Mas existem bibliotecas assim em muitos estados, bibliotecas que são arquivos públicos, muitas vezes no âmbito de prefeitura, ficam em câmaras, no âmbito estadual ficam em assembleias, ou no âmbito nacional, por exemplo, fica a Biblioteca do Senado e por aí vai, né? Então o pesquisador que está pesquisando aí nomes, sobrenomes, temas de sucessão familiar, legados, heranças, né? Ele vai encontrar ali também sites de busca, né? De ascendentes aí, de ancestrais também na internet, já tem sites especializados nisso. Bom, agora entrar num outro tema aí, abordado aí pelo professor Ricardo da Costa Oliveira, ele fala das festas da elite, né? Que eu achei curioso, né? Veja, então às vezes você vê aí eu me lembro quando teve um casamento do filho do Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura, não sei se era no governo da Dilma ou do Lula, né? E que ele, na época se disse que ele fez um casamento que ele gastou 5 milhões de reais. Então, na verdade, assim, é uma quantia assim irrisória, né? Perto dos gastos aí, né? Não estou dizendo que é pouco, né? Eu acho que é uma extravagância, mas assim, tem casamentos aí, grandes, festas, em ambientes altamente vigiados, em clubes sociais da elite, em raras, às vezes é feito aí nas fazendas, né? Ou em alto mar, num iate, né? Bom, quem casou com quem, né? É sempre um tema acompanhado pelo genealogista, né? Quem é que está lá no topo da pirâmide social, política e empresarial, né? Faz de uma festa aí uma questão de prestígio, né? Os gastos atingem somas extravagantes, assim, que pode exceder as dezenas de milhões de reais aí, né? Bom, isso acentua, assim, de uma maneira muito descarada, né, o fosso que existe entre o mundo dos pouco ricos com o outro mundo, né, dos muitos pobres, né? O tema da genealogia aí, da sociologia das famílias, aí acompanha muito a movimentação das famílias, né, do poder, as famílias que estão no poder dentro do Estado brasileiro ao longo de décadas e séculos, né?
e a questão das alianças entre as famílias e dos casamentos arranjados, né, faz parte desse estudo, né, e permite algumas conclusões, né. Por exemplo, no que tange à estreiteza de relações que existem entre o alto empresariado e os altos cargos políticos, né? São coisas de interesse mútuo e que andam juntas. Então existe um verdadeiro lobby, né, e uma verdadeira zona de influência comum das duas áreas, da área do autoempresariado, industrial, financeiro, e a área política, né, dos votos, das eleições, né. Veja, um exemplo aí citado pelo Roberto de Oliveira é a família Barros, né, uma das principais famílias do Maringá. Então, eles elegem prefeitos, vereadores, deputados, né. O Silvio Barros aí veio de uma família muito rica lá de Minas Gerais, veja só, a qual, por sua vez, veio da genealogia de Pernambuco, né, onde começou lá o Brasil, né, dos engenhos, né, de açúcar, né, que veio do século XVI, desde as capitanias hereditárias, né. Veja, tem muita base documental. Veja só, vamos entrar numa outra área aqui, da Igreja Católica, né. Veja, encontramos riquezas culturais incríveis nas igrejas católicas. Por exemplo, todo mundo que conheceu um pouquinho ali do barroco mineiro, do barroco colonial mineiro, das Minas Gerais, das cidades históricas, da Rota do Ouro ali, Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Congonhas do Campo, a velha Vila Rica, que depois virou Ouro Preto. Então você tem igrejas assim de ouro, né? Literalmente, né? Lá da época das Minas Gerais, né? Lá no século XVIII, né? Então nessas igrejas, né? Você encontra aí riquezas culturais incríveis, como foi o caso quando se encontrou lá as músicas, né? As partituras, lá muitas vezes comida pelas traças, né? E você encontra também relatos, literatura, poesias, composições, enfim, foi um vasto acervo aí que veio à luz recentemente por trabalho aí do professor Oliver Tone, junto ao Departamento de Música da USP. Enfim, é um outro tema que a gente pode abordar num outro momento, mas você encontra muita documentação nas igrejas, né? Quanto mais antiga, mais relevante é o documento, e geralmente mais deteriorado ele vai estar. Então precisa fazer um trabalho também de recuperação dessas fontes, né? Fontes iconográficas, fontes históricas, genealogias e por aí vai, né? Veja, antigamente, né? Veja só, para voltar ao nosso tema aqui de como é que a classe domina, a classe dominante domina, né? Para você, o indivíduo que era religioso, as famílias quatrocentonas, as famílias tradicionais, muitas vezes destinavam um filho para se tornar religioso, para entrar para a igreja católica, ou uma filha para se tornar uma freira, né? Mas para você chegar a arcebispo, bispo, aos altos mais cargos e mais influentes da igreja católica, por exemplo, cargos eclesiásticos da cúpula, veja só, você tinha uma ascensão teológica aí muito limitada, né? Era uma peneira aí social difícil para você galgar posições dentro da igreja. Também há famílias poderosas por trás, né? Veja, hoje muitas igrejas evangélicas são dominantes aí em muitas cidades. Por exemplo, as igrejas pentecostais aí, que é o segmento que talvez mais cresce no Brasil hoje, tem elos com políticos, né? É comum o caso aí de pastores ambiciosos lançarem candidatura, né? Não é incomum que pastores que viram políticos, alguns aí foram até caçados, né, por corrupção ativa, né? Veja, essa questão da igreja e do poder da igreja, né, está muito presente aí nos casamentos da elite, né? Bom, então esse é um outro tópico aí que também tem muito pano para manga. Por exemplo, eu já tive oportunidade de trabalhar na Igreja Nossa Senhora do Brasil, na Avenida Brasil, né, que é uma igreja bastante tradicional e frequentada pela elite do Jardim América e tal. E ali eu conheci, eu regi o coral ali durante vários meses, né? Uma hora eu conto melhor essa história, né? Mas assim, ali tem as senhoras católicas, que elas fazem um trabalho de caridade absolutamente fantástico. Então, assim, eu não estou simplesmente fazendo uma crítica à maneira como você galga degraus dentro da instituição católica, né? Eu acho que eles fazem um trabalho necessário, e também, num outro momento, nós vamos analisar os ramos aí importantes da igreja, tanto a católica como as evangélicas e também as pentecostais, que eu acho que é um assunto que eu preciso abordar melhor e com mais profundidade para lançar alguma luz aí sobre essa questão também dos jesuítas, que eu acho que é um segmento que nós precisamos
estudar. Bom, mas vamos continuar aqui. Veja, quais os sobrenomes mais poderosos do poder no Brasil? Veja, sobrenomes tradicionais fazem parte aí de todos os nichos institucionais importantes, seja nas Forças Armadas, nos tribunais, no setor judicial, no Poder Executivo, no Legislativo, nos grandes escritórios de advocacia, no sistema bancário, financeiro, né? Veja, no campeonato da longevidade, da manutenção do poder no Brasil, cada estado brasileiro tem o seu conjunto de famílias poderosas, né? Desde o período colonial. Veja aqui, nós já citamos aí no vídeo de ontem, né? Os Macedos, Camargos, Guimarães, os Rocha Lures, a família Ribas, famílias que estão há mais de 300 anos nos principais cargos políticos no sul do Brasil. Então você tem aí governadores, senadores, desembargadores, presidentes da Associação Comercial Local e Estadual, da Federação das Indústrias, inclusive em nível federal, famílias de generais, né? Pernambuco, por exemplo, na última eleição para prefeito de Recife, os dois candidatos eram da família Reis, né? Os campos são da aristocracia pernambucana, de Pernambuco, Albuquerque, Maranhão, os Cury, da imigração libanesa, os Cavalcante, que já é desde a época do Caramuru, né? Veja, tem famílias poderosas em todos os estados. Famílias dominam os tribunais de contas, o STF, o TJ. Veja, na Bahia, falei do Caramuru, né? Na Bahia, famílias poderosas vieram mesmo da descendência do próprio Caramuru, lá no século XV ainda, hein? Portanto, é um caso de herdeiros de um português e suas várias esposas indígenas. Disse que o Caramuru teve mais de 300 filhos, né? Que ele tinha 60 esposas, né? Dentro da tribo Tupinambá, hein? Que era uma tribo assim que tinha o Caramuru em alta conta, né? Então, lá atrás, nós tivemos mães indígenas aí por trás de algumas famílias poderosas na Bahia, né? Os Dória, em São Paulo, né? O João Dória vem de uma família de senhores de engenho, né? Escravocratas, né? O pai do João Dória lançou o Dia dos Namorados, né? Isso é uma curiosidade, né? Famílias de poder estão em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, os Borhausen, Oliveira Ramos, né? Veja só um tema importante aí, os casamentos importantes entre famílias do poder. Casamentos são alianças e criam novas famílias. O núcleo duro das mais importantes famílias tem genealogia desde pelo menos o Império, e as mais antigas desde o período colonial. Estão no poder há séculos e dominam as principais instituições de cada região. Os nomes dessas famílias estão nas principais avenidas, ruas, praças, em cada cidade, em cada município do Brasil. É possível se falar que a elite brasileira, veja só, um dado importante, está em torno de 1.000 famílias, sendo que no topo dessas 1.000 famílias tem umas 15 famílias, que são as famílias dos grandes banqueiros, né? Veja, eles estão em Brasília, exercem grandes lobbies empresariais. Os grandes lobbies empresariais exercem uma enorme influência no governo, né? E é bobagem dizer que é uma questão de meritocracia, né? A meritocracia aí é a exceção, não é a regra, né? Para alguém ser muito rico, tem que estar com o Estado, tem que estar com o governo. Alguém se torna bilionário porque teve uma presença importante no Estado, teve crédito, teve finanças, né? Participou de grandes licitações, de concessões, de permissões, ou então se casou com gente da alta elite. Veja, bilionários dos grandes, por exemplo, o Setúbal, né, do Unibanco, né, vem crescendo desde o período colonial. Por exemplo, a família Moreira Salles, do Itaú, né, tem um poder nacional e até internacional. É um poder que se estende no Brasil todo, né? As famílias de banqueiros estão entre as mais poderosas, né? Quem chega ao poder deve ser apoiado de um modo ou de outro por essas poucas famílias, senão a pessoa não se sustenta no poder. O Covas, por exemplo, tem ligações com São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, a família Maia, para terminar de citar. A família do César Maia está em Brasília. É uma família que está em vários tribunais, tem vários senadores, está na Paraíba, no Rio Grande do Norte, e por aí vai, né? Veja, a lógica familiar da classe dominante brasileira é que quem enriquece o suficiente pode ser eventualmente recebido nas grandes mansões dessas velhas famílias. E com sorte pode até se dar bem, né? Bom, aí tá pedindo aqui, fale da família Bolsonaro, né? Bom,
Veja, aparentemente é um fenômeno novo, né? Ou foi vendido como novo. O sobrenome é novo, né? Inclusive agora se fez toda uma pesquisa, né? Quando ele foi eleito, as origens do Bolsonaro lá na Itália, né? O conceito é o mesmo, né? Os filhos ocupam diferentes nichos e bases eleitorais em diferentes lugares, né? Mas a pergunta é: qual a chance dessa família se tornar também uma dinastia familiar com um poder permanente? Veja, uma pergunta interessante. A exemplo de outras famílias, veja só, as famílias poderosas precisam fazer alianças, sobretudo alianças não só políticas, mas aliança por casamento com outras famílias. Veja, corre o risco, inclusive, de uma família desaparecer do cenário político se ela não tiver alianças sólidas, né? É claro que essas famílias já criaram patrimônio, né, por várias gerações. Ficarão bem posicionadas independentemente da política, né? Mas se ela não mantiver aí alguns cargos, alguma influência, né, que depende muito da dinâmica e das relações, né, por casamento ou por aliança política, depende muito de relações familiares, né? Algumas famílias subirão e outras descerão, isso é inevitável, né? É a roda do tempo aí. A cada geração, alguns ascendentes aí, descendentes subirão e alguns também descerão, perderão poder. Um elemento central, há uma competição tremenda, é o que também é que é preciso se dizer. Existe um elemento competitivo muito forte também. Se você não ocupa um poder, outro ocupa, outro vai ocupar, né? Um elemento central na tradição brasileira, veja, são casamentos com mulheres de famílias mais antigas e tradicionais, que têm nichos de poder bem estabelecidos, né? Esses casamentos são muito cobiçados, né? Você tem verdadeiros caçadotes aí. Existe mesmo pessoas, investigadores aí, inclusive detetives aí, especializados em encontrar um bom partido aí, né? O chamado núcleo duro da família, veja bem, ele tem que ser mantido pelos herdeiros principais, o que vai herdar os negócios da família. Então, veja, então é muito difícil você alcançar essa posição como um aventureiro, né? Você tem que ter alguma coisa a ver com aquele meio, né? Você não vai conseguir fingir uma coisa que você não é, né? Veja, por exemplo, para citar um exemplo, o núcleo duro, por exemplo, da família que controla Curitiba, continua até hoje, né? Estão sempre nas melhores posições e cargos, eles conseguem se manter por séculos e séculos, né? Quer dizer, isso não é tão incomum quanto se pensa, né? Veja, para citar aí os escritórios de advocacia, né? Dos estados, né? Veja, só pegam casos, os grandes escritórios de advocacia, que é um nicho poderosíssimo, controlado por alguns sobrenomes aí de peso, né? Então, os grandes escritórios só pegam casos acima de 10 milhões. Se for um caso pequeno, vai para um escritório jurídico de classe média aí, né? Por trás dos grandes escritórios de advocacia, né? Por trás da OAB, que tem um âmbito nacional, prevalecem uns poucos sobrenomes, né? Veja na justiça, ao longo de várias gerações, os desembargadores, que possuem uma grande astúcia, uma larga competência, uma tremenda influência. Veja, o desembargador ele age e reproduz os interesses de classe, é um poder familiar. Mas no caso dos desembargadores, eles são muito discretos, né? Eles não fazem casamentos para grande society, né? Para sair nas revistas da moda e nos portais de internet, nem na grande mídia. Trabalham nos bastidores do poder. Veja, constituindo um dos braços do deep state brasileiro, né, do desembargo aí, né, na justiça. Sempre mantém o status quo, o poder da alta elite é mantido de geração para geração. Voltando a falar de casamento, veja, existe casamento arranjado na alta elite, tá? O seguidor está perguntando aqui, das poucas famílias. Veja, a alta elite, ela não se refere ao casamento de seus jovens filhos e filhas como um arranjo, né? Como um casamento arranjado, mas refere-se a isso como uma aliança. Veja, o casamento romântico, né, idílico, né, do verão de 49, da vida sentimental, sexual, né, veja, está dissociado do sentido real do casamento. Qual que é o sentido real do casamento? Não é o sentimental. Veja, a cultura da alta elite é uma cultura herdada das monarquias europeias. O importante é produzir herdeiros, fazer alianças, né? Alianças de interesse.
já existiu no Brasil, em famílias do poder político, preste atenção, pessoal, antes da criança nascer, o acordo entre as famílias sobre a candidatura da criança que ainda não nasceu para um cargo na cidade XYZ, dominado há várias gerações. Então você tem aí o indivíduo aí da alta elite, né, com que ele tem 18, 19 anos, né, ele sabe das heranças, dos legados, das responsabilidades de seus pais, avós, bisavós. Ele já está sendo educado para se destacar, né? Já está sendo treinado, né? Já está sendo, enfim, preparado para aquilo lá. A chance dele se eleger não é alta, é altíssima. Não foi um simples desejo dos seus pais quando ele nasceu ou quando ele ainda estava no ventre materno. É pouco mais do que um desejo, um sonho, é uma previsão, né? Bom, continuando aí, para terminar, pessoal, nós brasileiros, né, nós somos dominados aí social, política, economicamente, financeiramente, culturalmente, né, psicologicamente, pela mesma meia dúzia de famílias, né? Nós jamais saberemos exatamente como funcionam os bastidores do poder, pois não é o nosso mundo do cotidiano. O mundo aí dos bastidores dos conchavos, dos casamentos arranjados, das alianças, do autoempresariado, né? Nós não temos acesso a isso daí. Hoje em dia você conversa aí com a máquina, né? Você não conversa mais com pessoas, né? E na verdade a tecnocracia ela vai dificultando também o acesso, né, ao grande poder, né? Veja, no passado era comum casar tio com sobrinha, primo com primo, até mesmo irmão com irmã, né? Mas primo com primo ainda é possível hoje, mas é uma prática perigosa, né? A gente sabe, isso cria problemas genéticos, problemas biológicos, né? Casamento aí consanguíneo traz certas doenças, né? Inclusive doenças étnicas que pertencem a determinadas etnias, raças, né? Por exemplo, casamentos feitos sempre dentro da mesma etnia ou raça, entre aspas, aí, geram certas doenças congênitas, né? Como males cardíacos, diabetes, problemas nervosos, etc. Bom, acho que o tema já está bastante explorado aqui, né? Veja, também para terminar aqui, concluindo o assunto, bom, então o assunto genealogia e classe dominante brasileira, familiar, secular, né, incrustada aí no topo do sistema e das instituições brasileiras, acho que ficou bem explicado, né? Bom, eu vou deixar então também uma descrição aí do vídeo. Veja, um outro ponto aí, agora focando um pouquinho na política nacional, né? Então, assim, todo mundo já está postando que o Alexandre de Moraes vai cair, né? Então, eu até publiquei lá no Facebook, eu falei o seguinte, olha, que a maneira como eu penso, posso até estar errado, mas eu acho que não estou errado, né? Veja, o sistema judicial brasileiro é, antes de tudo, um sistema de perseguição judicial, né? Isso vem desde essa mentalidade escravocrata, né? Escravagista, né? Veja, por exemplo, no século XX e XXI, o Estado Novo, né? Foi uma época de perseguição política. Por mais que eu admire o Getúlio Vargas, eu acho que ele foi o melhor presidente que nós tivemos, o mais fantástico, o que mais agiu, o que mais fez e o que mais procurou também o desenvolvimento do Brasil, né? Bom, enfim, sobre o Getúlio Vargas, eu recomendo aí os vídeos do Felipe Quintas, né? Porque ele conhece o assunto a fundo, né? Depois você teve lá no regime militar, né? Que também foi um governo duro, forte, né? O AI-5, né? Foi um outro sistema de perseguição judicial também, né? Depois teve o mensalão, já no século XXI, né? Ligado à Petrobras, né? Depois você teve a Lava Jato, né? Para destruir as empresas nacionais, né? Por exemplo, os investimentos que se faziam na área militar, a Lava Jato acabou com tudo isso, né? Então hoje sobrou o que para nós? A Embraer, graças a Deus ainda tem Embraer, mas 80% de todos os negócios ligados à aviação estão nas mãos de uma empresa, que é a Embraer. Por isso que nós precisamos tanto de manter o fomento estatal em empresas privadas ou em empresas que já são do Estado, por exemplo, a Vibras, né? Por que os americanos se dão bem na área militar? Porque o Estado fomenta. Por mais que a Lockheed, quem fala muito isso é o comandante Robson, né? Por mais que a Lockheed seja a empresa mais corrupta do mundo, os Estados Unidos sempre vão proteger a Lockheed, né? Ou a Norton, a Northrop, e por aí vai, né? Então veja, e depois você teve da Lava Jato, você teve o quê? O Alexandre de Moraes, o STF aí, que persegue
a esquerda, né? Quer dizer, o Bolsonaro ia acabar com a esquerda, né? E no fim voltou o Lula e ficou um STF aí que combate fortemente essa direita, né, bolsonarista aí, né? Prendeu lá o Daniel Silveira, o Felipe Martins, ficou 6 meses preso sem nenhuma acusação formal, né? Quer dizer, uns absurdos, né? Veja, mas olha só, não existe um desvio das funções originais, né, do sistema judicial brasileiro. Ele não está desviado. Veja, é um sistema, repito, construído como um sistema de perseguição, um sistema de culpar, né, de punir, um sistema escravagista. Veja, ele foi para punir, né, até finais do século XIX. Né? Depois, no século XX, você vai ver aí a justiça persegue soldados, né, marinheiros, né, você teve lá a revolta da Armada, persegue operários, chãos de fábrica, bate, né? Às vezes mata o indivíduo, marginais de todos os tipos eram abatidos, às centenas, aos milhares, né? Sobretudo aqueles marginais que desviados da função escravista, caem na marginalidade, nas periferias das grandes cidades que estavam se formando ali na época da República do Café com Leite, né? Veja, então, olha só, as denúncias dos óbvios abusos do Alexandre de Moraes precisam ser esclarecidas, né? É claro, no entanto, assim como na Lava Jato, no Mensalão, na minha opinião, nada será feito muito além de uma medida cosmética para manter as aparências e dar uma continuidade no sistema. Então, eles podem afastar o Alexandre de Moraes, né? E pronto, aparentemente está tudo sanado, né? Não, não está. O sistema continua exatamente o mesmo, né? O Alexandre de Moraes aí, ele elevou à categoria de norma o atropelamento da lei, né? Quer dizer, parece que o cara pisa na bola mesmo com um certo, com uma determinação total de pisar na bola. Mesmo que ele se vá, o seu legado aí permanecerá. Eu acredito que ele vai deixar frutos podres aí no nosso regime democrático, nesse regime democrático de fachada, que é um regime centrado nos privilégios de umas poucas oligarquias, né? Se você tem dúvida, assiste o vídeo de ontem e o de hoje, que está aí tudo comprovado que é assim, né? Veja, então, a esquerda que quer defender aí o indefensável, por exemplo, a esquerda que aderiu a esse STF arbitrário aí por medo do bolsonarismo, essa esquerda está desmoralizada, né? E a direita bolsonarista, veja, não duvide, ela gostaria mesmo é de ter um tipo como Moraes do lado dela, acabando com a esquerda, né? Bom, então vamos ver, pessoal, vamos ver para crer, né? Então, indiquei aí o Paulo Gala no começo do vídeo. O vídeo de hoje foi calcado aí na pesquisa genealógica do professor Ricardo da Costa Oliveira, que eu também indico. E, bom, então, mais um vídeo aqui para o nosso canal. Agradeço a sua atenção. Verifique se você está seguindo o canal, né? Pessoal, não deixe de dar um like aí no nosso vídeo, ok? E nossa mídia prossegue aqui, na medida do possível, com um vídeo diário, que pode ser lançado aqui ou na parte da manhã ou no final da tarde. Vou tentar manter este padrão. Os textos estão todos lá no nosso blog, só que no blog é muito mais extenso. O que eu falo aqui é um resumo do que está lá no blog, né? Porque quando eu falo eu também explico, dou a minha opinião, analiso, enfim, eu me expresso, é um canal de livre expressão e de livre comunicação da mídia alternativa, da mídia independente. É importante definir o tipo de canal, né, para que você saiba aonde você está pisando, né, pessoal? Então divulgue o canal, né, e divulgue nas suas redes, dê a sua opinião aí, os seus comentários. Esses dois vídeos aqui de ontem e de hoje foi feito a pedido de um dos nossos seguidores. Então, muito obrigado a todos, vamos em frente, até a próxima e fiquem com Deus.